Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Hoje é quinta-feira, dia 4 de julho. E você sabe, você acompanha o canal do Boi pelas parabólicas, TVs, por operação, que você tem aí TVs pagas, como a NET, como a TV Claro. Acompanha pelo nosso portal na internet, pelo Facebook, pelo YouTube e também pela TV Imaculada Conceição, com sinal aberto em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Um grande abraço a todos. Que bom estar com vocês nesta quinta-feira, mais um dia aqui para trazer informações importantes para você. E olha, no programa de hoje você acompanha informações de como que foi o mês de junho para as exportações brasileiras de carne bovina in natura e processada. Eu recebo também o superintendente do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul, que fala sobre as linhas de crédito e recursos disponibilizados pelo Banco do Brasil neste estado. Você vai acompanhar aqui no Agricultura BR esse 4 de julho, feriado nos Estados Unidos, o que deve acontecer nesta próxima sexta-feira. São as nossas expectativas para esta sexta, que no nosso entendimento, amanhã podemos ter um dia de altas, de elevações, principalmente para o mercado da soja. O Agricultura BR também fala a respeito daquela medida. Eu falava na edição da tarde de ontem, das 17h20, a respeito da medida anunciada pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, visando esse acordo do Mercosul com a União Europeia em torno da questão do vinho e produção de espumantes, há uma queda no IPI. Então você vai saber de todas essas questões aqui nesta edição do Agricultura BR. Você acompanha tudo aqui conosco. E olha, neste momento nós estamos tendo uma transmissão importante, nós estamos tendo a Câmara Federal que vai dando um parecer, vai sendo analisado a reforma da Previdência, é isso que nós temos agora. Vou pedir para dar uma olhada lá agora para ver o que nós temos neste momento. Comissão Especial da Reforma da Previdência em reunião ordinária. Aqui nós temos, no dia de hoje, deputados tanto que representam o governo da situação, quanto também os deputados que são contrários, portanto, aqui eles vão fazendo discursos, vão pontuando. Hoje nós já tivemos alguns debates acalorados, mais uma vez aí nessa comissão especial da Câmara. Eu quero ouvir um pouco, vamos saber um pouco o que está acontecendo neste momento. Mais uma vez nós temos aí os deputados discutindo aí o que vai acontecendo com liberar aqui o a reforma da Previdência. Para que o líder do PT, a maior bancada, faça o encaminhamento. A ordem de orientação é a ordem do maior para o menor partido, ao final as lideranças da maioria, minoria, oposição e governo. PT e PSL são os dois maiores partidos com o mesmo número de parlamentares, né? O PT 54, PSL 54, por isso eles são os primeiros a encaminhar. O PT fica na frente por ser o partido mais antigo. Na sequência vem o PP, PL, PSD, PMDB, PSB, PRB, PSDB, Democratas, PDT e daí por diante. Essa fase, se todos levarem 1 minuto, dura quase meia hora, já que são praticamente 30 partidos que têm direito a essa orientação. E aí um problema técnico aqui tem pedido que o deputado Henrique Fontana, que fala em nome do PT, faça o seu encaminhamento. Bom, ali você viu, os deputados ali continuando, o meu colega ali estava falando a respeito do que está acontecendo neste momento. Neste momento, os partidos vão colocar os pareceres, né, encaminhar os pareceres dos partidos. Os representantes destes partidos têm 1 minuto para falar, portanto, como tem 30, se acredita que vai levar cerca de 30 minutos. A situação hoje, né, nós tivemos ali alguns debates acalorados, interrupções, discursos mais acalorados por parte dos deputados. Nossa equipe em Brasília está acompanhando o que vai acontecendo na Câmara Federal e você acompanha ao vivo. Por enquanto, esses pareceres vão dispondo sobre alguns pontos sobre a reforma da Previdência e algumas situações que querem rever, principalmente dos deputados que representam aí o fator contrário, né, que são contra essa reforma, tem colocado algumas disposições para tentar travar a pauta, mas segue as questões ali sendo colocadas nessa reunião ordinária da Câmara Federal. A Agricultura BR agora começa mesmo, agora eu falo um pouco a respeito das exportações brasileiras de carne bovina in natura e também processada.
os números apresentados para o mês de junho realmente são muito impactantes, traz uma alta aí de cerca de 102% frente a junho do ano passado. Mas eu lembro que em junho do ano passado ainda sofríamos os impactos da paralisação dos caminhoneiros, daquela greve dos caminhoneiros, trouxe alguns impactos muito fortes e negativos para a economia nacional, redução do PIB e, claro, os embarques também foram menores. Então, você vai ver números agora que demonstram que o crescimento foi de 102% ali no volume, teve um crescimento de mais de 90% sobre o faturamento da indústria frigorífica exportadora, de acordo com os dados da Associação Brasileira da Indústria Frigorífica, usando números da Secretaria de Comércio Exterior. Veja aqui que nós trazemos junho de 2019 com essa situação. Total exportado de carne bovina in natura e processada, 134.377 toneladas, uma alta de 107%. A receita cambial chegou a 514 milhões e 600 mil dólares, fechando aí um resultado com crescimento de 27% em quantidade, 17% em divisas, alcançando aí mais de 828.660 toneladas nesse primeiro semestre do ano. Uma situação que chamou bastante atenção também com os números da Abrafrigo é em relação à participação chinesa. O volume de embarques, ele aumentou tanto para a China, falando do volume total, tanto para a China quanto também via Hong Kong. Em relação à participação é a porcentagem, né, de quanto de carne bovina saiu do Brasil que foi diretamente para a China. Apesar do volume ter ficado maior, essa participação ficou ligeiramente menor. Ano passado, nessa mesma época do ano, era pouco mais de 45%. Agora, em 2019, fica em 38,7%, de acordo com os dados que foram compilados pela Abrafrigo e que você acompanha aqui no Agricultura BR. Falamos agora a respeito daquele assunto que não cessa. Falamos disso praticamente todos os dias e mais de uma vez. Eu falo a respeito do acordo comercial ou conflito comercial entre Estados Unidos e China. E o que há de novo? Eu lembro que nesta quinta-feira, 4 de julho, é dia da independência nos Estados Unidos, e lá é uma data muito séria, o pessoal está muito vocacionado para isso. Então, não é apenas as repartições que pararam, mas por lá também há uma paralisação total nos negócios. Você vê aí uma reunião antiga entre Xi Jinping, ele que é o presidente da China, com o Donald Trump, presidente norte-americano. O que aconteceu de novo? De acordo com algumas fontes oficiais do governo norte-americano, há uma pontualidade para se ter a retomada das negociações para resolver a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Foi o que essas autoridades norte-americanas afirmaram. Essas discussões continuarão com seriedade nessa próxima semana. Foi o que afirmou o assessor econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, que disse a repórteres durante esta última quarta-feira na Casa Branca. Um funcionário do Gabinete de Representantes do Comércio dos Estados Unidos afirmou depois que os dois lados estão em processo de marcar uma teleconferência com autoridades chinesas para a próxima semana. Os dois lados, China e Estados Unidos, têm se comunicado por telefone desde o fim da semana passada, quando os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e Xi Jinping da China, concordaram em retomar as discussões que haviam estagnado em maio, aliás, com ações um pouco mais severas por parte do governo norte-americano. Agora, fique de olho naquilo que eu falei agora. Próxima semana, de acordo com fontes especiais, autoridades dos Estados Unidos, deve ter retomada. E isso vai influenciar nos seus negócios aqui no Brasil. Há pouco eu falava, né, que essa retomada das conversas entre Estados Unidos e China devem fazer com que se tenha uma influência que pode ser muito positiva para os negócios aqui no Brasil. Agora, por que eu estou dizendo isso? Então, aguarde. Nesta quinta-feira, não há negócios nas bolsas de Chicago, de Nova York e as demais bolsas que negociam tanto commodities agrícolas, quanto também aquelas que negociam papéis, investimentos norte-americanos.
Por outro lado, a retomada amanhã pode ser uma retomada com valores em elevação. Chicago pode, de fato, amanhã já abrir o dia, vai abrir às 10h30 da manhã no horário de Brasília, a Bolsa de Chicago, e pode abrir vindo já com altas. Essas altas podem refletir esse clima agora que se tem de entendimento entre os dois países, Xi Jinping e Donald Trump, que podem voltar a ter um acordo comercial entre os dois países. Essa é a expectativa do reflexo para este momento. Um dado interessante que nós temos trazido no Agricultura BR são aqueles relatórios que acabaram influenciando também os negócios durante essas últimas semanas. Primeiro impacto do relatório trimestral de estoques e também diário ocupado nos Estados Unidos foi positivo. Depois começamos uma semana com queda, tivemos uma quinta-feira com retomada, com altas, com muita gente aproveitando os preços baixos. Essa situação deve continuar nesta sexta-feira. Por outro lado, devemos também ter já um reflexo direto de um clima econômico mais favorável em relação a um possível acordo, ou pelo menos volta das conversas para um acordo comercial entre as duas maiores potências econômicas do mundo. Então, o produtor rural fica atento, porque podemos ter aí novas janelas de oportunidade para negociação com a oleaginosa. Esse é o destaque de hoje do Agricultura BR, falando a respeito de soja. Então, é esperar para ver. Falo agora um pouco a respeito da moeda americana, do dólar. Hoje, você sabe, não tem referência, principalmente do mercado norte-americano, por conta do feriado, mas nós temos dados internos aqui no Brasil, porque como está andando a reforma da Previdência, acabei de mostrar aqui ao vivo a Câmara Federal apreciando, tendo inclusive os líderes de partido dando pareceres a respeito da reforma da Previdência nessa reunião ordinária. Vamos saber como é que vem o dólar comercial operando hoje. O dólar vem caindo, agora perde o piso de 3,80, vem com 0,84% de queda para a moeda norte-americana, nesse momento a R$ 3,79, mais 4 por bushel, é o que nós temos neste momento. Vou falar agora com Walter Pulga Júnior. Pulga, hoje o dia realmente está todo voltado para essa reforma da Previdência. Há pouco nós estávamos acompanhando aqui, eu vi alguns deputados da oposição se manifestando. Hoje, durante a manhã inteira, foi isso que aconteceu, muita palavra de ordem, de protesto, defesas também bastante inflamadas dos deputados que representam o governo. Então, a discussão por lá continua, mas aparentemente vai se encaminhando para uma aprovação da reforma e o mercado reage. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, reage muito bem, né? O mercado, quando falamos mercado, né, Fabiano? Falamos dos operadores do mercado e dos investidores. Eles veem com bons olhos, nesse momento, a provável aprovação da reforma da Previdência. Tira um pouco aqui, tira um pouco lá, mas já há estimativas de que a economia nos próximos 10 anos, ou um pouco mais, seria superior a 1 trilhão, de reais. Isso seria muito importante. E o mercado vê com bons olhos, porque o governo passa a ter um fôlego maior daqui a alguns anos. Bom, o viés já é positivo desde os primeiros negócios, Fabiano. Logo pela manhã, o dólar já abriu em queda quando comparado ao valor de ontem e continua em baixa, você informava agora há pouco, queda de 0,84%. Nós já tivemos dólar bem abaixo disso, viu? Tivemos o dólar a R$ 3,78 na mínima do dia. Ou seja, agora na faixa de 13,79, já temos uma queda aí de 0,92% agora, ou seja, o dólar volta a ceder bastante, se bem que, vou repetir, já operou na faixa de 3,78. Agora, Álvaro Bandeira, que é economista-chefe do banco digital Modal Mais, ele disse que hoje o foco está mesmo, como você citou, nos trabalhos que ocorrem em Brasília. Sem a referência do mercado americano, há normalmente um volume menor de negócios em todo o mercado financeiro internacional e aqui no Brasil, os operadores estão focados no que ocorre lá em Brasília, com a convocação dessa reunião, que começou às 9 horas da manhã, um pouco após. Bom, não houve ainda uma definição clara sobre o caso dos policiais, se vai ser separado ou não, como será feita a reforma da Previdência nesse aspecto, mas o fato é que essas discussões continuam e isso significa um avanço, Bom, há uma perspectiva de acordo para aprovação da reforma e isso
muda mesmo o mercado. Não muda só o dólar que começa a ceder, não, Fabiano. Muda também quem opera no mercado de ações, porque com otimismo com essa reforma da Previdência, o índice Bovespa subia mais de 1% logo na abertura dos negócios, viu? Passava aí de 103.237 pontos. E agora, o índice Bovespa, depois de atingir aí 103.814 pontos na máxima do dia, opera agora. Eu tenho na tela índice Bovespa, você vai acompanhar comigo, na máxima já chegou a 103.814 pontos. Agora já está a 103.917 pontos, o valor mais alto, hein? Já subiu mais. Agora a 103.710 pontos, sobe 1,63%. Ou seja, nós temos aí, mesmo quando nós acompanhamos as ações que estão a princípio em baixa, a pontuação indica as ações que sobem menos. Não há ação no índice Bovespa que esteja com movimento de queda acentuado, não. A maioria dos papéis opera em alta, ou seja, nós temos alta para papéis de diferentes empresas. Eu acompanho aqui, ações da Gol disparam com alta de mais de 4,60%, as ações da Azul também sobem, ou seja, com a queda do dólar, a perspectiva de utilização, por exemplo, de passagens aéreas e de viagens para turismo, estamos aí às vésperas das férias, né? Isso tudo sinaliza que as empresas terão pelo menos alguma recuperação lá na frente e o mercado já reflete isso. Apenas algumas ações têm algum movimento de baixa, mas entre as mais negociadas, como sempre Petrobras sobe 1,4% agora. Então nós temos perspectivas positivas, viu, Fabiano? Diante do que está ocorrendo, a Bolsa já opera acima dos 100 mil pontos e o dólar cai abaixo de 13,80. Aliás, eu gostaria de lembrar que já pela manhã um relatório do UBS, do Banco Suíço, UBS, já dava conta de que o Brasil poderá ter em breve o dólar de novo em queda frente ao real, na faixa de 13,70 até 13,60. E isso ocorreria rapidamente, segundo os analistas do UBS, Banco Suíço, que emite relatórios constantemente sobre moedas em todo o mundo, e ele já aponta a possibilidade do Brasil realmente consolidar o valor do dólar abaixo de 13,80. Vou repetir, segundo o relatório do Banco Suíço, em pouco tempo teremos o dólar na faixa de 13,70. Bom, é uma boa notícia, com o avançar da reforma da Previdência, né? A perspectiva melhora um pouco, Fabiano. É com você. Tá certo, Pulga, obrigado pela participação. Questão que fica em relação a dólar, principalmente, e nós falávamos há algum tempo com produtores e representantes de bancos, né? O produtor rural, ele vai ter que se acostumar na sua comercialização a um Brasil que funciona, que dá certo sobre alguns aspectos econômicos. Isso significa a moeda, o dólar, com pouca oscilação e operando mais baixa, como é isso que está se apontando neste momento. É o que deve acontecer depois da reforma da Previdência. Vou dar uma olhada rápida no que está acontecendo agora nessa reunião ordinária. Nós temos aqui deputados, agora, o deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, é líder de partido na Câmara. O que nós temos neste momento aqui é um encaminhamento, orientação de bancada sobre o texto base, né, que serão votados os destaques daqui a pouco. São 23 destaques de bancada e 99 destaques individuais, é o que nós temos aqui na apresentação dos deputados neste momento, é o que vai ocorrendo. Cada representante de partido vai falar, são 30 minutos, aliás, são 30 representantes de partidos, 30 partidos, cada um vai levar 1 minuto, então, portanto, 30 minutos é o que se espera agora nesse debate. Daqui a pouco a gente fala mais a respeito dessa reforma da Previdência, a reunião ordinária. Por aqui, a Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco, nós voltamos com uma entrevista exclusiva, ao vivo, aqui nos nossos estúdios, com o superintendente do Banco do Brasil, em Mato Grosso do Sul. Vamos falar sobre recursos do Plano Safra. Então, aproveite para entrar em contato, entre em contato através do nosso Twitter, do Facebook e também do nosso número no WhatsApp, no 67 99656 2266. Eu volto já. E nós tivemos no início dessa semana, na segunda-feira, o início da campanha 2019-2020 no Brasil. Há pouco mais de 2 semanas, você acompanhou aqui no Canal do Boi o lançamento nacional do Plano Agrícola Pecuário, colocando ali à disposição de recursos financeiros para as mais diversificadas linhas em atendimento à produção rural do país. Hoje eu vou receber aqui um dos representantes do Banco do Brasil, superintendente do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul, o Sandro Grando, vai falar conosco a respeito
da disposição de recursos aqui no estado de Mato Grosso do Sul e falar um pouco também a respeito das expectativas e também como é que fechou a campanha 18-19. Sandro, um prazer recebê-lo aqui no canal do Boi, aqui no Agricultura BR. Plano Safra é sempre algo que mexe com a produção rural brasileira. O que esses números hoje apresentados, que foram apresentados para essa safra, representam para o Banco do Brasil, no Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite de nós estarmos aqui no canal do Boi. Dizer que os números que estão sendo disponibilizados para o nosso estado são números robustos, que a gente vai ter aí um grande trabalho de aplicação, né? A gente fechou a safra 2018-2019 com uma aplicação de 6 bilhões 650 milhões de reais no agronegócio aqui no Mato Grosso do Sul, e nós vamos ter um crescimento considerável para a safra 19-20. Esses números a gente vai fazer a divulgação na segunda-feira, no evento do banco, junto à nossa ministra e o nosso governador, mas posso lhe adiantar que serão números condizentes com o potencial do Mato Grosso do Sul. Sandro, houve um aumento nos números nacionais, do recurso disponibilizado para o Banco do Brasil na casa de 20%. Como é que eles estão disponibilizados e como que eles chegam no estado de Mato Grosso do Sul? Bom, o Banco do Brasil fechou a sua participação no Plano Safra com uma aplicação de 103 bilhões para esse ano safra 2019-2020. Em todas as suas linhas de crédito, todas as linhas de crédito já estão disponibilizadas aos nossos agricultores, já estão em fase de acolhimento das novas propostas e a partir dos próximos dias a gente já começa a liberação. Nós temos aí tanto para investimento, como para custeio, como para comercialização, bem como para quem quiser utilizar como CPR ou giro, ou seja, todo o portfólio de produtos do Banco do Brasil já estão disponíveis aos nossos clientes no montante que o banco separou de 103 bilhões, atendendo a agricultura familiar, atendendo o Pronamp e atendendo a agricultura empresarial. Então, os recursos, na nossa visão, são suficientes para atender a demanda, o crescimento do nosso mercado. Nesse aspecto, o Banco do Brasil, que sempre foi o banco que teve mais ligado ao financiamento agrícola, principalmente por conta do Plano Safra, nos últimos anos ganhou concorrência. Outras instituições financeiras começaram a fazer o mesmo processo, a entrar no processo. E neste ano, mesmo com este cenário, o Banco do Brasil sobe a sua capacidade, o recurso disponibilizado através dessa instituição financeira. Como é que esse cenário hoje ele é desenhado para a instituição em si em relação ao agronegócio brasileiro? Bom, Fabiano, o Banco do Brasil é o grande protagonista do mercado financeiro quando se fala de agronegócios. O Banco do Brasil detém market share superior a 57% de todo o valor aplicado no mercado. E nós entendemos que o Banco do Brasil tem que ser a instituição que mais vai investir no mercado, que está ao lado do nosso cliente, do nosso agroempresário. A existência de concorrência é boa. Faz com que o banco continue avançando, inovando, trazendo tecnologias, trazendo novas operações, para que a gente possa atender o nosso cliente de forma global, de forma inteira. Ou seja, o cliente, parceiro do Banco do Brasil, tem na instituição a condição de atender todas as suas demandas. A concorrência faz com que a gente não fique parado, mas a gente quer continuar ocupando o mercado, o espaço que é do Banco do Brasil, e a gente quer, em 2019, 2020, crescer o nosso market share. Tanto é que a nossa diretoria prevê um crescimento de 20% nesse ano safra. É um valor bem considerável. A gente está falando hoje de colocar no mercado do agronegócio 17 bilhões a mais. Nós fechamos com praticamente 86 bilhões de recursos aplicados na safra 18-19 e nós queremos chegar a 103 bilhões aplicados na safra 19-20. Então, o Banco do Brasil quer continuar sendo o grande protagonista do mercado financeiro quando se fala de agronegócio. Falando de agronegócio, de financiamento, o Plano Safra 2019-2020, ele marca um processo que até, de certo modo, já vinha sendo colocado em gestões anteriores, mas que ficou muito claro neste momento. O governo querendo colocar uma disposição de recursos à taxa de juros livres, até com uma quantidade maior.
né, e passar esse financiamento para os bancos de fato. Como é que isso tem impactado? Como é que os bancos conseguem se manter competitivos com taxas para o produtor rural? Com esse novo Plano Safra, nós tivemos uma disponibilidade maior de recursos em LCA, aplicação livre. A taxa é um pouquinho mais elevada, né, depende muito do porte e do risco de cada cliente, mas o importante é dizer que ainda são taxas muito condizentes com a atividade. Ainda a atividade consegue ser muito bem lucrativa, desde, claro, bem gerida pelo nosso cliente. E essa disponibilidade dá para garantir que não faltará recursos, né? Os recursos que a gente tem de origem LCA, o Banco do Brasil tem uma boa captação, ou seja, nós vamos conseguir atender todas as demandas dos nossos clientes. O custo fica pouca coisa maior, né? A taxa tem uma variação, mas ela não é algo que vai inviabilizar a atividade agrícola, né? E disponibiliza mais recursos. É uma nova realidade de mercado. É uma nova realidade e o nosso agricultor precisa entender que chegou a hora de ele fazer uma boa aquisição, comprar na hora certa, investir corretamente, que essa pequena variação ele consegue diluir em todo o seu processo. Mas o mais importante é dizer que ele terá o recurso, quando necessário, no seu momento adequado, para que ele possa pensar em fazer uma grande plantio, uma grande lavoura ou um grande investimento no ramo da pecuária e buscando sempre, com tecnologia, com genética, chegar a um resultado melhor, né, na sua propriedade, fazendo com que ela seja cada dia mais rentável. Sandro, você citou a pecuária, tradicionalmente os agricultores são maiores tomadores de crédito. Olhando aqui para trás um pouco, campanha 18 e 19, como é que foi o perfil da tomada de crédito no Mato Grosso do Sul? Quem que tomou crédito e quais linhas, né, com quais finalidades? Fabiano, eu não teria hoje como te precisar agora qual foi o percentual. Evidentemente que o ramo do grão, ele investe muito mais, ele busca muito mais. Mas a gente tem visto, principalmente desde a minha chegada aqui no estado, que o pecuarista também está começando a investir. A gente vê o pessoal investindo numa boa genética, numa reforma de pastagem, investindo em todo o seu ciclo, buscando um resultado melhor. O pecuarista tem hoje a noção que ele precisa investir para que ele tenha um bom resultado. Uma pecuária moderna. Uma pecuária moderna, o que a gente já vê muito no grão. Hoje, o nosso agricultor, ele já investe numa boa semente, numa adubação correta, numa máquina de qualidade, fazendo com que o investimento se pague e ele possa, ao final, ter uma grande produção, uma boa rentabilidade e, no final da história, ele reinvestir e conseguir cada vez mais ter na sua atividade um resultado financeiro positivo. Neste ano, principalmente, a gente tem falado muito de deixar de ser burocrático o processo para a tomada de diversos temas, mas principalmente o recurso financeiro. Em relação a isso, como que o Banco do Brasil tem agido com o seu cliente padrão, mas esse cliente especial aí, o produtor rural? O banco já desburocratizou muito, né? O banco ele segue muitas as normas, então a gente precisa cumprir as normas do Manual de Crédito Rural ou de normas específicas. Mas hoje está muito mais leve. Hoje nós já temos uma grande parceria com as assistências técnicas. Hoje o cliente que já é nosso cliente há muito tempo, o seu cadastro já está atualizado. Então, assim, a gente já teve casos de fazer financiamento de proposta até o seu deferimento no mesmo dia, né? Se o cliente tiver com o seu cadastro e a sua proposta adequadas, é muito rápido, né? Claro que quando o cliente chega pela primeira vez, a gente sempre precisa de alguns documentos a mais, mas isso faz parte de uma análise cadastral. Mas eu te diria hoje que no banco, para você fazer qualquer operação, ela está muito rápida, né? A gente consegue dar uma resposta rápida, a gente consegue fazer com que o dinheiro chegue no momento rápido ao nosso cliente. A burocracia é muito menor, mas existe um pouco, porque a gente precisa seguir as normas, tem algumas certidões que precisa, algumas, a comprovação da utilização do recurso, porque a gente está falando de recurso federal, onde nós precisamos comprovar sua aplicação na sua finalidade.
Falando um pouco dessa safra 19 e 20, Sandro, nós temos uma expectativa de aumento para agora. Essa safrinha de milho já está vindo recorde aqui no Mato Grosso do Sul. A produção de soja não veio na campanha passada por conta de questões climáticas, mas a expectativa é de elevação de área, de investimento, produtividade maior, pecuária, como você disse, mais moderna, a pecuária 4.0 funcionando de uma maneira muito mais clara no momento. Hoje, o sistema financeiro está pronto, não só no Mato Grosso do Sul, mas no Brasil como um todo, para atender essa nova cara do agronegócio brasileiro? Com certeza. Eu diria que o sistema financeiro ajudou a esse mercado chegar a essa nova cara, essa nova posição. O mercado está totalmente pronto, nós estamos totalmente prontos a sermos a instituição que vai ajudar ou proporcionar com que o nosso agricultor chegue a essas tecnologias, a essa busca pela melhoria, como falaste, rentabilidade, como falaste da pecuária. O sistema financeiro está totalmente pronto e o sistema financeiro, o Banco do Brasil, está totalmente pronto e com recursos para chegar lá. A gente vê claramente quando a gente faz uma visita a um grande produtor, onde você vê ele investindo na ampliação da sua área, ou ele está investindo para ter uma melhor produção, uma produtividade maior, nos traz a satisfação de que nós estamos no caminho certo, E aqui no Estado, a gente fica muito feliz com o que a gente está visualizando. Nosso Estado é um potencial imenso, Numa das reuniões junto com o pessoal da ProSoja, a gente ficou sabendo que a gente teve uma ampliação da área plantada no grão na última safra, Sim. Então, o banco estava junto na abertura dessa área, no investimento, porque tu tem que fazer correção de solo, você tem que fazer um investimento inicial. O banco é o grande parceiro. Quando a gente vê na divulgação com o time da FamaSul que nós vamos passar de 10 milhões de toneladas do milho safrinha, a gente chega à conclusão que nossa tecnologia aqui está sendo aplicada e os resultados estão vindo. E uma informação importante, Fabiano, nós tivemos um pequeno problema de seca no soja, no plantio da safra principal, e o Banco do Brasil, que é o grande parceiro, nós indenizamos a nível de Estado mais de 120 milhões em valores de clientes que haviam o seguro agrícola. Através do seguro rural. Através do seguro rural, do seguro agrícola, mostrando que o nosso agricultor está um passo à frente. Ele está sabendo que ele precisa ter um seguro da sua propriedade, porque ele investe um grande valor e ele tem que ter uma segurança. Então, o seguro agrícola está atendendo essa demanda também. Para encerrar, Sandro, nessa campanha nova, nós vimos lá a confirmação dos recursos, nós temos hoje algumas modalidades que o produtor rural pode travar negócios também através do mercado futuro, fazer hedge. Você acredita que vai fazer com que o produtor use mais o seguro rural para ter essa garantia, que é uma garantia importante para a sua operação e também sustentabilidade da propriedade rural? Fabiano, eu não tenho dúvida. Pelo conhecimento adquirido dia a dia pelo nosso produtor, ele vai buscar tanto o seguro agrícola como o hedge de preço futuro ou o hedge de moeda estrangeira do dólar, Porque ele precisa garantir um resultado. Hoje, o nosso agricultor, a gente fala muito nisso, ele enterra uma grande fortuna no seu plantio esperando ter uma boa colheita. Mas depois vai ver como é que vai vender isso. E depois vai ver como é que vai vender. Mas ele precisa ter uma segurança. Então, a segurança contra um problema climático tem o seu seguro agrícola. A segurança contra alguma variação de preço, ele pode fazer uma antecipação, ou ele pode fazer uma venda futura, ou ele pode fazer um hedge de dólar. E o banco está preparado para dar essa assessoria. O Banco do Brasil, no estado do Mato Grosso do Sul, está preparado para dar essa assessoria a todos os nossos clientes, mostrando para ele os benefícios que ele vai ter fazendo isso. Porque no plantio ele já tem a segurança de que vai ter um resultado ou na colheita ou não vai ter um prejuízo se essa colheita não vier. Então, é importante que o nosso produtor, que dia a dia avança muito, já avançou muito na questão de colheita, de plantio, de genética, agora avance muito também nessa questão de segurança na sua atividade.
Tá certo, Sandro, obrigado pela participação. Foi um prazer recebê-lo aqui no canal do Boi. Ô, Fabiano, muito obrigado pelo espaço, sempre à sua disposição, e deixar um grande abraço a todos os nossos clientes do Mato Grosso do Sul aqui. Tá certo, conversei com o Sandro Grando, ele que é superintendente do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul. Eu vou para o intervalo comercial, vou pedir para a minha produção, já está tendo neste momento uma reunião ordinária na Câmara Federal, vai discutindo questões ligadas à reforma da Previdência. Os líderes de partido, eles estão colocando seus posicionamentos, cada um tem 1 minuto, a situação continua por lá. Daqui a pouco nós vamos voltar trazendo algumas informações do que vem acontecendo por lá na Câmara Federal e também o andamento da reforma da Previdência. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. E olha, nesta última quarta-feira, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, trouxe informações muito importantes em torno do acordo comercial entre a União Europeia e Mercosul. Ela comentou casos específicos, como o do leite, falou a respeito também da produção brasileira de espumantes e vinhos e criou ali um aspecto muito interessante, tanto para o leite quanto também para a produção de espumantes e vinhos, que é uma espécie de proteção para que se tenha um investimento em tecnologia aqui no Brasil para concorrer com os produtos que vão chegar fatalmente da União Europeia. Inclusive, nossa equipe no Rio Grande do Sul está checando essas informações lá na vinícola, para saber, nas vinícolas do Rio Grande do Sul, para saber como que eles estão recebendo esses destaques, essas informações. Um outro também destaque importante está ligado ao café torrado, café solúvel para a exportação. Quem vai falar sobre esse assunto agora é o Walter Pulga Júnior, porque, Pulga, as informações que a ministra Tereza trouxe ontem vieram realmente em boa hora. De fato, Fabiano, vieram em muito boa hora. Nós estamos num período já há alguns anos em que o cafeicultor sofre muito e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ao falar sobre o Mercosul, esse acordo do Mercosul com a Europa, ela lembrou que há vitórias significativas, né, nesse acordo com a União Europeia. Ela garantiu que os cafés solúvel e torrado terão tarifas totalmente zeradas em no máximo 4 anos. Segundo ela, hoje o Brasil exporta café em grão a países como Alemanha e Itália, que fazem aquela mistura, os chamados blendeds, né? E eles vendem, então, para todo mundo como um café especial. E ela lembrou, o café é um bom exemplo, muito bom, aliás, de benefícios para o Brasil. Temos, né, a alíquota de 9% e desgravação em 4 anos, ou seja, nós teremos uma taxação, mas em 4 anos teremos uma redução. Isso vem em boa hora, Fabiano, porque o faturamento bruto das lavouras cafeeiras caiu nos últimos 10 anos 24%. É importante lembrar que a cafeicultura passa por um momento muito difícil, não só no Brasil, mas em outros países também. O total do faturamento bruto, por exemplo, de todas as lavouras brasileiras previsto para 2019, tendo como referência aquela média de preços entre janeiro e maio, está estimado, veja bem, todas as lavouras brasileiras, em 398 bilhões e 640 milhões de reais. Bom, qual a participação de café nisso? A receita bruta das lavouras de café no Brasil foi calculada para esse período em 19 bilhões e 700 milhões, ou seja, ela representa 5% de todas as lavouras que são cultivadas no Brasil. Agora, vale lembrar que de 10 anos para cá, faturamento caiu muito, né? Em 10 anos, enquanto o faturamento total das lavouras brasileiras evoluiu de mais de 283 bilhões para 398 bilhões e 640 milhões, ou seja, em 10 anos teve um crescimento, as lavouras de todo o Brasil, de 37%, no caso do café, o faturamento caiu, e caiu muito, caiu 24%, recuou daquela faixa de 25 bilhões e 810 milhões para 19 bilhões e 700 milhões de reais. Para você ter uma ideia, você acompanha comigo o ranking 2019, ranking das 5 principais culturas, produtos agropecuários brasileiros, né? Produtos agrícolas em receita bruta. Veja, em primeiro lugar, nós temos a soja, né? Soja, que é o carro-chefe da agricultura brasileira, das nossas exportações, 127 bilhões e 630 milhões de reais e corresponde a 32% de todo esse movimento, né, das lavouras brasileiras. Em segundo lugar, vem a cana-de-açúcar, com quase 60 bilhões de reais, equivale aí a 15% desse
faturamento bruto das lavouras brasileiras. Em terceiro lugar vem o milho, né? O milho significa 14% desse volume todo, quase 58 bilhões, 57 bilhões e 700 milhões de reais. Em quarto lugar agora, é a surpresa, tem o algodão herbáceo, né, que representa 11%, está em média menos de 42 bilhões, 41 bilhões e 860 milhões. E em quinto lugar agora vem o café. Até recentemente, o café era visto como uma cultura em quarto lugar, né? Mas com essa queda no faturamento acabou vindo para o quinto lugar, receita que corresponde, como eu disse, a 5% da arrecadação das lavouras brasileiras. Bom, entre 2010 e 2016, vale destacar, o café ficou em quarto lugar, né? Manteve o quarto lugar nesse ranking que nós vimos agora, à frente do algodão. Mas de 2017 para cá, até agora, o algodão suplantou o café e caiu para o quinto lugar. São dados, viu, Fabiano? Esses números são dados de maio de 2019 agora, sobre valor bruto de produção elaborado pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Ele está disponível no Observatório do Café, que coordenado pelo Consórcio Pesquisa do Café, aliás, uma coordenação, na verdade, da Embrapa Café. Nas análises do VPB, do Valor Bruto de Produção, também são apontadas variações percentuais de faturamento bruto anual no período que compreende dezembro, agora recente, até 2019. Portanto, de olho nesses números, porque é possível avaliar aí a pressão sobre a cafeicultura brasileira. Eu gostaria de lembrar que, além disso, os preços médios registrados têm apresentado baixas mensais, né? O VPB apurado para cada mês também indica percentuais menores, né? Entre janeiro e fevereiro, o café perdeu aí no faturamento 0,85%, fevereiro para março caiu 1,76%, março, abril caiu quase 0,5% e agora entre abril e maio caiu mais de 3,5%. No entanto, nós tivemos recentemente alguma recuperação que já vai sinalizando alguma melhoria em algumas áreas que comercializam café. Eu gostaria de lembrar que, por exemplo, o café arábica, segundo dados da BBM, na região de Varginha, teve alta ontem de 2,27%, já é negociado em média R$ 450 a saca. O café arábica na região de Manhuaçu também subiu, mais de 2,30%, segundo dados dos corretores da BBM, R$ 440 a saca. E em Guaxupé, corretores filiados à BBM apontam R$ 450 a saca, também uma alta de mais de 2,25%. Então, alguma recuperação surge, os dados do CPEA também mostram isso, né? Embora o CPEA tenha um levantamento mais conservador em relação ao preço de café, os dados do CPEA mostram também alguma recuperação para os preços do café, mas os números mostram que faturamento das lavouras de café caiu muito, 24% nos últimos 10 anos, Fabiano. É com você. Tá certo, Pulga, obrigado pela participação, uma boa tarde a você. Situação na produção de café do Brasil, você sabe, o cafeicultor sabe, preços baixos, muita pressão negativa sobre os valores praticados no cenário interno, tanto para o arábica e também agora para o robusta. Você sabe que hoje é feriado nos Estados Unidos, não há operação na Bolsa de Nova York, então só vamos falar de café arábica amanhã no mercado futuro, mas café robusta tem posição negociada. É a Bolsa de Londres, nós temos aqui hoje robusta sendo negociada com ligeira alta, entre 1,13% até 1,5%. Posição de julho, $1.446 a tonelada. Setembro, $1.474 a tonelada. Novembro, alta de 1,13%, $1.502. E a posição de janeiro de 2020, $1.524, alta de 0,98%, é o destaque de agora do Agricultura BR. A Anfávia divulgou os números relacionados à comercialização de máquinas agrícolas no país. Em relação aos números apresentados em junho de 2019, eles são cerca de 11% inferiores ao mesmo período do ano passado. Por outro lado, ele fica 40% maior do que aquele que foi apresentado durante o mês de maio. Um outro fator importante ao falar das vendas de máquinas é que, considerando o fechamento do primeiro semestre de 2019 e o primeiro semestre de 2018, é praticamente o mesmo número, é estável, uma ligeira queda de 0,01%, portanto, vem com estabilidade. Vamos ver os números na tela aqui. Nós temos um mês de junho de 2019 com registro de 4.400 unidades, ali vendo com uma queda de 11,7% frente a junho do ano passado, alta de 40%
frente a maio deste ano. No primeiro semestre, foram 19.800 unidades comercializadas no país, uma baixa de 0,1% comparado ao mesmo período do ano passado, portanto, números que vão mostrando total estabilidade em relação ao volume de vendas. Vamos ver agora como é que ficou a receita dessa comercialização, é o que a Agricultura BR mostra agora. Nós temos aqui no mês de junho 897, nós temos aqui 897 unidades registradas aqui de exportações, recuo de 17,1% em relação a junho de 2018. Já nos 6 primeiros meses do ano, foram exportados 6.100 unidades, queda de 2% em comparação ao mesmo período do ano passado. A receita acumulada no ano é de 1 bilhão 480 milhões de dólares. Destaque aqui do Agricultura BR aqui em relação às exportações de máquinas e implementos agrícolas. Vou falar agora sobre integração lavoura-pecuária e como que os produtores em Minas Gerais têm conseguido trabalhar de uma forma eficiente para terem bons resultados. Essa reportagem é mais uma da parceria do Canal do Boi com a Emater de Minas. Acompanhe. Do solo castigado e improdutivo ao aproveitamento potencializado. É essa a transformação que os sistemas de produção integrados, o ILP ou ILPF, são capazes de proporcionar em áreas degradadas. A integração lavoura-pecuária ou integração lavoura-pecuária e floresta buscam o equilíbrio entre a produção de alimentos e a preservação ambiental, integrando numa mesma área até 3 atividades. A lavoura, que geralmente é de um grão, como o milho, por exemplo, a pastagem para o desenvolvimento da pecuária e o reflorestamento, que pode resultar na produção de madeira. Essa conjugação de culturas proporciona a recuperação ambiental e também mais rentabilidade para o produtor. A gente pode ter só a integração lavoura-pecuária, sem o componente floresta no primeiro momento, onde a gente busca o quê? A integração entre essas atividades, lavoura e pecuária. A lavoura é uma cultura de ciclo curto e ela traz um retorno financeiro mais rápido e indiretamente a gente consegue recuperar as fertilidades do solo em áreas que potencialmente vão ser pastagens. Então a gente usa aquele conceito antigo de rotação de culturas. Em algum momento eu uso a lavoura numa área, no outro momento vem a pastagem, a pecuária naquela área. E cada uma traz benefícios para o sistema. A pastagem deixa uma palhada muito boa para um sistema de plantio direto. Quando eu vou entrar com a cultura no outro ciclo, eu tenho um ambiente mais favorável para aquela cultura e a lavoura deixa um ambiente, em termos de fertilidade química do solo, mais favorável para o capim que vem na sequência. A gente tem trabalhado bastante aí no caso de pecuaristas, o consórcio aí entre as espécies, então o consórcio de milho e de sorgo com os capinhos, onde a gente consegue ter as 2 safras, uma de silagem ou grãos, e na sequência uma pastagem formada no mesmo ano, que tem dado bastante certo, quando o pecuarista quer produzir grãos ou silagem na área, e recuperar a sua pastagem degradada, que é um investimento alto, mas que com a lavoura a gente consegue ter o retorno da lavoura pagando as contas em 6 meses. A introdução das árvores no sistema, além da possibilidade de geração de renda com a produção de madeira no futuro, ainda traz um ganho ambiental muito importante, com a compensação das emissões de gases de efeito estufa pelos animais, que acontece na pecuária, através do sequestro do carbono que as árvores propiciam no seu desenvolvimento. Quando a gente introduz o componente florestal, aí a gente já tem uma complexidade um pouco maior. Mas é possível também porque, primeiro, a gente consegue diversificar as rendas na propriedade. Então, a gente tem o componente lavoura em algum momento na área, tem o componente pastagem e acrescenta o florestal, mas assim, uma quantidade menor de árvores por hectare. E ela vai funcionar como se fosse uma poupança de longo prazo. Geralmente, o componente florestal é o que agrega maior valor, que tem maior valor comercial, mas é de ciclo longo. Então, nesse inteirinho, até a floresta crescer e produzir o produto, a gente continua utilizando a mesma área com lavouras no início e, às vezes, com pastagem em determinado momento do ciclo. Essas árvores também têm um componente interessante que é a ambiência. Ela favorece o meio ambiente, a forma, o ambiente onde o animal está fica mais confortável para aquele animal. E isso repercute também em produtividade, em fertilidade de fêmeas, em desempenho animal. Então você cria ali um conforto maior para o animal, sendo um sistema então mais interessante.
Outro aspecto, quando tem um componente florestal que a gente tem explorado, é a agregação de valor ao componente pecuário, porque é um sistema que as árvores elas fixam carbono no tronco. Então você consegue neutralizar as emissões de metano e de outros gases que a pecuária é comum pelas árvores. Então você faz um balanço de neutralização ambientalmente, em termos de gás de efeito estufa, é bastante interessante ao produtor. Os sistemas ainda podem ser adequados a qualquer tamanho de propriedade, beneficiando especialmente as de menor porte. Como ele tem recursos limitados, ele precisa intensificar ao máximo o uso deles. E essa integração vem muito nessa linha, de aumentar a exploração dos recursos disponíveis, inclusive da mão de obra. Para disseminar as informações sobre o ILPF, foi criado um aplicativo, o Cubo ILPF, que possibilita observar e compreender o sistema através de uma maquete virtual com visualização em realidade aumentada. Para baixar e ter instruções de uso do aplicativo, você pode acessar o site www.ilpf.com.br. Para saber mais sobre os sistemas, você pode procurar também um escritório local da Emater. Tá aí a reportagem falando da integração lavoura-pecuária, parceria lá da Emater de Minas aqui com o Canal do Boi. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco nós vamos falar sobre o mercado de nutrição animal e por que ele vem tão aquecido neste momento. Nós voltamos já. Reunião ordinária lá na Câmara Federal, estão apreciando, pontuando situações a respeito da reforma da Previdência. Vamos ver como é que estão os posicionamentos neste momento. Agora nós temos o deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, líder do partido na Câmara. Vamos ouvi-lo agora, está encerrando o discurso dele. Individual de cada um, mas é um relatório possível, agregando todos os pedidos de diferentes partidos e deputados que têm compromisso com a nova Previdência. Aprová-la na comissão e aprová-la na plenária é um sinal de responsabilidade desta casa com o futuro do Brasil. E eu, como líder do Partido Novo, tenho a alegria de dizer que os nossos 8 deputados têm feito e continuarão fazendo um trabalho exemplar para defender um novo Brasil. Passo a palavra para o meu colega Lucas Gonzalez. Presidente relator, o Novo, que desde o início vem defendendo e promovendo essa Aí você viu o deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo do estado do Rio Grande do Sul, continuam se posicionando. Ali eles vão colocando as diretivas dos partidos, diversos partidos já se posicionaram, já está para encerrar aí os posicionamentos em relação à reforma da Previdência. Daqui a pouco a gente vai falar disso durante toda a programação aqui do Canal do Boi, mas eu continuo agora falando a respeito do bom momento para o mercado de nutrição animal. E esse foi o motivo, a pauta da entrevista de Walter Pulga Júnior, que você acompanha agora. Paulo, obrigado por ter vindo até o Canal do Boi, participar da nossa programação. Vamos lembrar que o Paulo Roberto de Oliveira Andrade acaba de assumir a presidência da Polinutri, uma empresa já tradicional, tem alguns anos de mercado na área de saúde animal, nutrição animal. Mas você começou na indústria alimentícia. Exatamente. E agora está com a mão em saúde animal e nutrição animal. E da indústria alimentícia passou pela área de avicultura e suínos e agora assumiu a Polinutri. Isso mesmo. Você entra num mercado, um mercado muito disputado. É. Qual é a perspectiva para esse mercado, na sua visão? Eu acho que a perspectiva é a melhor possível, né? A gente vem agora de um momento de recuperação, né, da nossa economia. A agricultura vai se recuperar junto, né, com toda a economia, especialmente nos focos que a gente atua, né, que é a parte de aves, suínos, ruminantes, ou seja, na parte de proteína a gente vê um boom, né, a gente vê uma recuperação muito grande de preços e tudo mais. Então, eu acho que é um momento muito feliz, né, um momento em que é uma combinação realmente de fatores que são muito favoráveis para o setor, né? Há muita concorrência no setor de nutrição e saúde animal. Concorrência de empresas, às vezes, fortes, né? Grandes multinacionais. Exatamente. Uma empresa brasileira como a Polinutri tem fôlego para brigar nesse mercado? Tem bastante fôlego, sim, né? Porque cada um tem o seu lugar dentro do mercado, né? A Polinutri ela tem um lugar no mercado para produtos de alta qualidade.
ela está no mesmo nível, né, das grandes multinacionais, ela tenta oferecer os melhores produtos, né, para a melhor performance possível, né. Então, é interessante porque nesse momento em que a proteína tem uma valorização, né, vocês aqui do agro que acompanham, né, a valorização da proteína no mercado, até com a crise, né, na China e tudo mais, é um momento ideal para a Polinutri, né? Porque é uma empresa que lida com produtos de alto valor agregado. À medida que a proteína está valorizada, o produtor rural ele vê realmente o payback de usar um produto de melhor qualidade. Então, nós, as multinacionais, empresas que estão num patamar superior de qualidade, eu acho que navegam nesse momento no mercado de uma maneira muito positiva. Bom, vamos lembrar que a Polinutri é uma empresa brasileira de acionistas na mesma família, Isso. né? E agora está por um processo diferenciado. A família acaba cedendo espaço para profissionais, para executivos profissionais. É o caso do Paulo. Agora, Paulo, é uma empresa, digamos, grande, né? 320 milhões de reais de faturamento por ano, em média. Exatamente. A perspectiva nos próximos anos é de crescimento? É de crescimento, o mercado ele está crescendo, né? Alguns segmentos muito mais que outros, mas o mercado está em pleno crescimento. Existe uma carência muito grande no mercado, né, de empresas mais profissionais, que deem muito mais serviço, né, para os seus clientes, né, para os produtores rurais, para as fábricas de ração, que são os nossos clientes-alvo. Então, tem uma perspectiva de crescimento muito grande, né? Cada uma com o seu potencial, né? Por exemplo, se você falar de camarão, né, que a gente vende hoje, ração para camarão, é um crescimento fantástico, né? Esse ano a gente está esperando, pelo menos, que o mercado cresça 15%, 20%, né? Que vem de um ano passado que não foi tão bom para o camarão, né? O mercado de pet, que a gente atua também, né, de cães e gatos, tem um crescimento muito interessante, né? Leite, não sei se vocês acompanham também, né? Com a melhora do preço do leite, nesse trimestre aumentou em torno de 20% o preço do leite. O produtor rural começa realmente a colocar muito mais ênfase na parte de nutrição animal. Então, é um segmento que cresce muito. Cada um com o seu valor de crescimento, mas todos os setores crescendo também, né? No caso da Polinutri, qual é o setor, qual é a área, por exemplo, da nutrição animal que ela pretende atacar, vamos dizer, participar mais durante este ano? Olha, a gente quer crescer em todos os setores, né? Lógico que a gente acompanha muito o crescimento também do próprio mercado. Então, como a gente citou, a parte, por exemplo, de camarão. Pescados em geral. Olha, pescado, o peixe já está um pouquinho na contramão, né? O preço do peixe hoje ainda não está maravilhoso, então o produtor ele já tem problemas de usar uma nutrição de mais qualidade, até porque o payback, né, dessa utilização hoje não se concretiza no preço final. Custo-benefício então, já não é tão... O peixe é uma exceção. O peixe ele vem de um momento de mercado um pouco desfavorável. Agora, a tendência com a proteína subindo é que o peixe acompanhe, né, com esse crescimento de proteína, né, do preço da proteína de suíno, de frango, do próprio boi, né? Mas vem de um ano passado muito ruim, né? O peixe um começo de ano muito ruim. Então, para cada segmento, a gente acompanha muito o crescimento do mercado, né? Frango, né, que tem crescido bastante, tem uma demanda muito grande. O nosso principal setor hoje em dia, né, o do nosso faturamento, em torno de 30% a 35% é de frango. Né? É voltado para a avicultura? Para a avicultura, né, tanto perdão, a parte de corte como também a parte de ovos, né, que acompanha muito também o que o mercado né, porque hoje no mercado 55%, quase 60% do mercado de ração animal vai para frango, né? Tanto a parte de poedeiras, né? A parte de ovos, como a parte de corte também. Né? Bom, a perspectiva para este ano é boa. É boa. A economia ainda internamente não teve aquela reação que se esperava. Você é otimista em relação à nossa economia? Eu acho que sim, eu acho que você tem razão. Todo mundo esperava um primeiro trimestre melhor do que aconteceu. Eu acho que os empresários de todos os setores que a gente tem contato, eles têm o mesmo tipo de comentário, que havia um otimismo, né, na mudança de governo, na liberalização da economia e tudo mais, por motivos que não vêm ao caso, que realmente não aconteceu essa mudança no primeiro trimestre, mas agora com a reforma da Previdência, né, com muitas mudanças que vêm acontecendo, acho que todo o mercado aponta para um segundo semestre muito melhor. Você é otimista? Perspectiva é boa? É boa, é boa. Preços de proteína subindo. Continua avançando. E deve subir muito mais, né? Acho que vocês acompanham, né, que a gente tem esse problema na China,
que estão falando que vão dizimar praticamente metade de todo o plantel de fêmeas, de reprodutoras, né, na China. Com isso, vai haver uma demanda de proteína, especialmente da parte suína, muito grande, né? Como a parte suína você tem uma inércia muito grande para recompor, né, o plantel, vai ter que se utilizar outra alternativa de proteína. Então, o frango deve subir realmente, né, nessa parte, né, de preço. A gente deve ter efeitos muito interessantes na carne também de boi e também nas outras proteínas em geral. Então, tudo indica que a gente vai ter um segundo semestre e também um ano de 2020 muito positivo. Bom, você acaba de ouvir Paulo Roberto de Oliveira Andrade, agora presidente executivo que lidera o trabalho da Polinutri, empresa que é voltada para nutrição animal, para saúde animal. A perspectiva é positiva na visão muito boa do Paulo Andrade. Agradeço a sua presença aqui, encerramos a entrevista, voltamos ao programa. Nós vamos para o último intervalo comercial aqui do Agricultura BR. Daqui a pouco voltamos com as últimas informações dessa edição. Essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui, você já observou, está no horário. Nós vamos voltar às 17h20. E olha, neste momento está acontecendo essa reunião ordinária na Câmara Federal, é a reforma da Previdência. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente o que está acontecendo. Nós temos aqui os deputados, os líderes de partido, eles vão colocando lá as suas pontuações a respeito da reforma, tanto a oposição quanto também os deputados que representam aqui o governo e, claro, a reforma da Previdência que estão se posicionando. Já está encerrando, nós começamos pelos maiores partidos, com o maior número de deputados na Câmara, né, a ordem de representação, portanto, PSL e PT, e vai seguindo até os menores partidos, está encerrando, acabou bem mais do que meia hora, né, está durando esse tempo, mais ou menos 1 hora de duração. As informações, as notícias e os destaques a respeito deste tema, você vê durante a nossa programação. Essa edição da Agricultura BR fica por aqui, eu desejo a todos uma ótima tarde e até logo no programa das 17h20.